Brasil, neste período, até a instalação do Império, não dispunha de nenhum modelo de atenção à saúde à população. Este fato justificado pela distância entre Portugal e a colônia. A saúde ainda pairava sob as respostas e soluções oriundas dos conhecimentos empíricos. A escassez de médicos, pelo menos até o século XVIII, fez dos jesuítas responsáveis quase exclusivos pela assistência médica no período do século de colonização do Brasil. Com a expansão da lepra para os estados, as autoridades da colônia portuguesa passaram a exigir sem êxito providências da colônia lusa. Cerca de 2 séculos depois, as primeiras ações voltadas para o combate à doença foram implantadas, graças ao regulamento implantado por D. João V. Entretanto, essas ações pautavam-se unicamente na construção de locais de isolamento de uma precária ou quase nenhuma assistência aos doentes. O médico Alfredo da Mata apresentou um estudo ao superintendente Durval Porto, cujo título era Higiene Social para o Amazonas, e propunha a retirada do convívio social os leprosos, que contribuíam para a salubridade do espaço urbano, propondo a criação de um leprosário. O isolamento do umirizal era impróprio, até na própria localização, muito perto de Manaus, nos arredores do bairro de São Raimundo, e que não oferecia garantias, tornando-se fácil a evasão dos doentes. Foi no governo de Ribeiro Júnior que, através do decreto 1479, de 1º de junho de 1924, que a colônia de Paricatuba passa a receber leprosos e que viveriam assim em isolamento. Paricatuba possuía todas as características exigidas na época e que passará a atender à necessidade daquele momento. Destacando-se que a elite manauara da época, os políticos e principalmente os médicos que também exerciam cargos políticos, ora fomentaram, ora invocaram o medo, elemento de uma mentalidade existente em relação à lepra, destacando esse medo à população, gerando um medo coletivo. Desta forma, suas medidas em relação aos doentes de lepra seriam respaldadas pela população. Ou seja, a população não se importaria, teria uma relação positiva frente às medidas higiênicas adotadas com relação aos doentes de lepra na época. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje falaremos do leprosário de Paricatuba. A construção em si de Paricatuba começou em meados de 1890. Era uma casa de imigrantes que foi, na verdade, feita primeiramente para abrigar os imigrantes, principalmente italianos. E isso a partir de 1890. Paricatuba, então, foi toda construída, inclusive, com tijolos, cerâmicas, na verdade, que vinham de fora do Brasil. E para Paricatuba foram. O problema é que, depois que a construção ficou toda pronta, uma enorme construção, conforme vocês podem ver nas mensagens de governo, e tem uma parte também que eu trabalho na minha dissertação, nunca abrigou, foi uma construção enorme, mas que nunca abrigou a nenhum dos imigrantes. A construção ficou, então, lá em Paricatuba, que fica, na verdade, do outro lado do rio, naquele período na qual eu trabalho, que é de 1820, ficava, então, a 2 horas da cidade, somente as pessoas chegavam lá através de barco. Não havia uma outra possibilidade de chegar a Paricatuba, a não ser por via fluvial. Bom, depois que ela foi, então, construído o prédio para abrigar esses imigrantes, ficou, então, o prédio abandonado.
Claro, a construção ficou lá, mas como as próprias mensagens de governo costumam dizer, cheios de matagais, né, e não abrigou então nenhum imigrante. Chegados os anos de 1905, 1907 mais ou menos, ela se transformou então numa escola agrícola para abrigar filhos, né, de indígenas que para lá iriam então estudar, ter uma profissão. Lá as crianças tinham aula então de sapataria, também aulas, na verdade, na qual eles aprendiam a fazer pequenos trabalhos com madeira, né, profissionalizantes, exatamente isso. Então, as crianças, na verdade, né, iam para lá, ficavam como se fossem internas realmente, mas tendo então esse acesso à educação. Então, esse Instituto Afonso Pena, inclusive, ficava sob cargo, inclusive, dos espiritanos, que aqui, né, em Manaus também faziam esse trabalho educativo para a área da educação, então, dos povos indígenas. Logo depois ela é desativada e torna-se, então, logo depois o edifício é reaproveitado para ser, então, a cadeia, né, a cadeia pública da cidade. Então, novamente, por que o local vai ser escolhido? Porque fica longe da cidade de Manaus, né? E como a própria professora Edneia Mascarenhas Dias, ela informa na Ilusão do Fausto, ficava então longe das vias públicas da cidade e era o local adequado então para se segregar. Então, a partir de 1917, funciona então como cadeia pública da cidade. E isso vai mais ou menos até 1919, né, e 20. Por quê? Então, lá ficou o local então para se abrigar a esses, né, a esses detentos que cometiam crime na cidade e iam então para Paricatuba, né, pagar então aí as suas penalidades. Convivo aqui no Paricatuba desde 58 e a minha vinda daqui para cá, de lá da onde eu morava para cá, eu morava em Lábrea, uma vila que tinha umas 3 horas de Lábrea, assim, de viagem. E adoeci em 55, meu pai levou o médico em Lábrea e em 55 apareceu o sintoma da síndrome. Aí passei 3 anos ainda em tratamento, assim, um remédio que passaram para mim, eu tomei e as manchas não sentaram, em vez de sentar, alvoroçaram mais. Eu cheguei aqui em 66. Eu vim, tinha um administrador aqui, ele morava em Manaus. Então, quando chegava doente em Manaus, aí se comunicava com ele e ele pegava e trazia para cá. Assim como tinha o da colônia Antônio Aleixo. Também tinha os que levavam para lá para a colônia Antônio Aleixo. Aí ele foi e me trouxe para cá. Porque era aqui que estava a bênção que Deus tinha preparado para mim, com certeza. Primeiro, uma casa para hospedar imigrantes italianos. Em seguida, o local foi administrado por padres espiritanos franceses, que fundaram o Liceu de Artes e Ofícios. Depois, o prédio virou uma casa de detenção para recolher sentenciados e, mais tarde, ele foi transformado num hospital para receber doentes de hanseníase, naquela época conhecido como leprosos. Voltamos já com o programa Documentos da Amazônia. Não saia, eu volto em seguida. Olá, telespectador do AmazonSat, eu estou na Bemol do Amazonas Shopping e vou falar para você de uma nova fórmula, um novo sistema de compra, a Bemol Fácil. Quem vai conversar conosco é a Fran. Fran, como é que é esta fórmula que o cliente tem, que ficou muito mais fácil para ele comprar na Bemol? Bom, a Bemol Fácil é um novo sistema que permite que o cliente realize a própria compra pelo próprio celular, o celular com Wi-Fi. Ele vem na loja do Amazonas Shopping, na Bemol, escolhe o produto do autosserviço ou do setor de CDs e realiza a compra pelo próprio celular, conectando no Bemol Cortesia, que é a rede sem fio que a Bemol fornece. Digita o endereço no navegador http://bemol.fácil e vai abrir a tela do Bemol Fácil, onde ele vai digitar o CPF, colocar o código do produto, clicar no mais para inserir o código e então vai escolher o parcelamento, que pode ser até 3 vezes sem juros, e clicar em comprar.
vem aqui no balcão Bemol Fácil, o atendente irá confirmar o produto, irá sair a nota fiscal eletrônica, que é a DANF, e assim colocar o produto na sacola e o cliente vai embora, sem precisar entrar na fila, sem ficar perdendo tempo. Então, a intenção do Bemol Fácil é minimizar o tempo do cliente, valorizar o tempo do cliente e assim ele poder ter mais tempo para realizar suas outras atividades diárias. Pois é, por tudo isso você já sabe, a Bemol é a sua melhor escolha.